Eu acredito que pessoas compram de pessoas. E a Marina Martins é resultado daquilo que eu realmente já vivi nesses 17 anos. E eu sempre tive clareza que meu nome seria falado em grandes lugares. E eu acredito muito naquela frase do Walt Disney que fala: se eu posso sonhar, eu posso realizar. Sim. Intencionalidade, sim. Estar nos lugares certos, buscar referências, acreditar no que você faz. Eu trabalho com produtos de excelente qualidade, então isso também é um diferencial. As vendas, na verdade, transformaram a minha vida e a vida da minha família. E eu acredito fielmente que qualquer pessoa pode alavancar os seus resultados através das vendas. Vocês perceberam algo de diferente no episódio de hoje? Porque já estamos no 8º e vocês já me conhecem. Então, algo aqui vocês têm que perceber. É o cenário, é a Duda, é o cabelo sim, gente, cabelo mudou. Óbvio, olha a Juba que está aqui agora e olha antes que tinha o rabo de cavalo. Mas não é sobre o cabelo não, é outra coisa. Eu decidi abrilhantar os nossos episódios, trazer um toque diferente. Eu já brilho próprio, mas ainda eu queria me destacar mais. Por isso, já cheguei aqui com um belo bracelete dourado, uns brincos, para reluzir na sua tela. Sim, é importantíssimo para as mulheres, até para dar mais autoestima, deixá-las mais confortáveis, visualmente mais bonitas, ter um toque que diferencia dos demais. Eu decidi fazer isso, por que não? Já que vocês me veem todos os episódios apresentando, por que não ter uma Duda diferente? Para isso, eu decidi colocar Marina Martins. Sim, estes acessórios que estou utilizando são de uma marca chamada Marina Martins. Nome chique, não é mesmo? Martins, olha como soa na minha voz. Eu acho o máximo poder repetir. Mas eu não estou somente com os acessórios em meus braços e nas orelhas. Eu estou aqui com ela. Por trás dessa marca grandiosa e bem-sucedida, existe a própria, ao vivo e a cores, Marina Martins. Seja muito bem-vinda, maravilhosa, muito prazer. É uma honra ter você aqui conosco. A propaganda eu já fiz, todo mundo deve saber. Ah, é ela a dona dos acessórios? É você a própria, a responsável, a dona de todo o sucesso? Compartilha conosco para eles saberem que sim, eu estou utilizando aqui o acessório de frente com a dona do nome da marca. Marina Martins, olá, é um prazer imenso estar aqui, Duda. Prazer. Meu coração transborda de felicidade de poder trazer a minha história aqui e contar como tudo começou. Fiquei muito lisonjeada em receber seu convite, de Imagina. verdade. E fiquei ansiosíssima, nem dormi, falei: "Gente, como assim, né?". Ô, Ai, gente. muito feliz e grata, de verdade, de estar aqui. Muito obrigada. É muito bom nós sabermos quem é a pessoa, obviamente trazemos empresários para compartilhar com as pessoas ensinos, aprendizados que eles possam aplicar na vida profissional. Mas o que muitos não sabem é por trás deste nome, por trás da marca, o sucesso, a sua carreira, toda a sua história. Tem um ser humano que viveu aquilo. Tem um ser humano que deu vida àquilo. E hoje eu queria conhecer não somente a Marina Martins, que estou aqui nos meus braços, mas a Marina Martins, que antes de dar vida, que passou por todo um processo até descobrir o seu propósito e colocá-lo na ativa. Sim, eu já estou no mercado de semijoias há 17 anos. Lá atrás eu trabalhava de CLT, fui demitida pelo meu patrão, porque ele não queria uma funcionária mãe solo. Eu engravidei nesse processo, e aí eu me vi desesperada em ter que sustentar uma filha sozinha, porque também foi abandonada pelo pai dela. E aí eu falei: "Gente, eu acho que" sempre amei ver os meus pais venderem, eles são feirantes da feira hippie, inclusive até hoje eles estão lá, e eles são pioneiros na feira hippie, são referências lá. E desde muito nova eu via meus pais, negociarem, e eu achava incrível. E uma frase que eu ouvia muito era as pessoas falarem assim: "Ah, o Márcio Barracas vende até avião pegando fogo". E Isso me chamava atenção. E quando eu fiquei, né, abandonada, sem saber o que fazer, precisava sustentar a minha filha, eu falei: "Bom,
mulher gosta de quê? O que que todo dia uma mulher gosta? E aí eu comecei a vender para empreender, para sustentar a Sofia. Nesse meio termo ainda voltei para o mercado trabalhando, trabalhei numa imobiliária há muitos anos, construtora, onde eu fui o braço direito dos meninos. Tenho muita honra por sinal de ter trabalhado com eles, eles me fizeram crescer muito. E eu vendia acessórios no meio dessa correria, né. E aí um dia eu comecei a fazer conta, eu só vendia no horário do almoço, à noite e nos finais de semana. Aonde eu ia, eu levava a minha maleta recheada de acessórios. Então por onde eu passava, se eu chegava na padaria eu falava: "Olha, eu vendo brinco, você não tem interesse em ver?". E eu comecei a me conhecer como uma melhor vendedora, assim, eu era filha do Márcio e da Yolanda, e eu falei: "Não, então eu tenho um dom para isso". E quando eu fiz os cálculos, eu recebia muito mais vendendo acessório nas poucas horas que me sobrava, do que trabalhando de CLT. Pedi demissão, fiquei 3 meses me preparando para isso, guardando todo o dinheiro. Falei: "Bom, se der tudo errado, eu tenho uma filha para sustentar, eu não posso simplesmente sair do emprego". Mas eu já era conhecida: "Ah, a Marina do Brinco, você que é a Marina do Semijoias?". Porque eu acredito que eu seja um pouco comunicativa, porque onde eu vou eu consigo conectar com as pessoas, porque eu sabia que era uma regra de sobrevivência. Eu precisava sustentar a Sofia, que hoje vai fazer 18 anos. E aí, quando eu me preparei, eu sofri um assalto, saindo do do banco, eu saindo do banco, eles levaram minha maleta e eu era daquelas antigas que eu tinha um fichário, eu vendia fiado, gente. Você é empreendedora que acha que não vai conseguir sair do fiado, pega essa dica. Eu estava com o fichário, aí eu anotava lá, tinha dia A a Z. Aí a Duda comprava, aí eu anotava lá, dia 10 de tal dia e tal. Quando eu ia receber, porque eu não trabalhava online, nós estamos falando de 17 anos atrás. Aí, a Duda comprava mais e pagava e virava aquele bolo. Quando eles assaltaram, eles não levaram só as semijoias, eles levaram esse caderno, esse fichário. Então eu perdi toda a minha as minhas anotações de meses, porque a cliente não pagava, não é porque ela nem sabia que ela estava agindo de má fé, mas nem ela sabia quanto ela pagava, porque eu sempre vendi sem vender. Uma dica que eu sempre deixo aqui já de insight para as vendedoras é: para de ser vendedora tiradora de notinhas, porque eu sempre vendo como um bate-papo de verdade. É leve, é gostoso estar, sabe, comprar Marina Martins Semijóias. Se não ficou legal, eu não vou vender só para desovar aquela peça. "Olha, Duda, não ficou legal, vamos tentar esse? Duda, e se você colocar esse?". Eu, de fato, entrego meu tempo para aquela pessoa que decidiu me escolher, porque é uma troca. E aí, eu lembro que nesse dia do assalto, meu patrão falou: "É, Maria, então nós vamos ter que rasgar o o aviso". Aí todo mundo: "Você é doido, você vai sair do CLT, você não pode sair, você". Eu já ganhava legal, porque eu não, né, eu entrei do zero e construí uma carreira lá. Aí eu decidi continuar. Porque com esses 3 meses que eu havia guardado de dinheiro, eu falei: "Se tudo der errado, eu tenho 3 meses para voltar para o mercado". E aí eu tive que perdi muito grana nesse assalto e tal, mas eu falei: "Não, eu vou seguir com esse sonho". Aí meus pais: "Não é possível", porque eles tinham medo, né, "Mas você vai empreender, mais uma empreendedora aqui, sabe, dos altos e baixos". Falei: "Eu tô decidida, só depende de mim, só depende de mim". E dali, eu comecei a trabalhar muito mesmo. Aonde eu ia, eu estava com a maleta, eu ia em todos os bancos e padarias e clínicas de estéticas, não tinha vergonha, e assim eu fui sacoleira durante 11 anos. E nessa trajetória, eu representei uma marca, uma única marca. Eu não olhava para o lado para conhecer outras marcas, eu era fiel ali. E foi muito bom para mim, me serviu muito e eu servi muito a elas também. E ali eu aprendi muito e cresci muito também. E aí eu falei: "Gente", algo soprava dentro de mim de criar a minha própria marca, de poder fazer a minha campanha, as minhas coleções com a minha velocidade, com a minha cara, não ser não sonhar mais só o sonho de outra pessoa. Eu decidi sonhar o meu sonho. E a partir dali eu criei a Marina Martins Semijoias, e fui galgando cada dia mais, estando em lugares, acreditando nos meus sonhos. Sempre vai haver diversidades, problemas, mas eu sou muito resiliente, muito consciente do que eu quero, eu tenho muita clareza dos meus sonhos, sabe. E foi assim que eu consegui criar a Marina Martins.
Uau! E você o seu nome, ele tem uma força, uma presença. Quando nós falamos o Marina Martins, não é mentira, sai da boca uma projeção firme, que traz uma autoridade. Você escolheu esse nome porque a sua história de perseverança, de tudo que você passou, o que te fez dar definitivamente o seu nome para a sua marca? Eu acredito que pessoas compram de pessoas. E a Marina Martins é resultado daquilo que eu realmente já vivi nesses 17 anos. A Marina Martins, ela carrega histórias, cicatrizes. A gente fez até uma coleção que chamava Florescer, que o nosso produto oxigênio era das minhas cicatrizes nasceram asas. Uau! E nós estouramos muito também com essa coleção, porque realmente fala sobre a minha trajetória. E eu decidi, eu sempre tive clareza que meu nome seria falado em grandes lugares. Eu já fiz uma coleção no Chile, já fiz uma coleção em Dubai, e aí não é nada, eu já exporto agora para os Estados Unidos também, nós temos revendedoras lá. Então, esse nome carrega uma história de verdade. As pessoas e eu tenho clientes, Duda, que estão comigo há 17 anos. Vai fazer 17 anos que ela compra na minha mão. Uau! Então, assim, tem muitas pessoas que acompanharam o meu processo. Muitas não acreditavam. Quantas vezes eu ouvi: "Você não vai arrumar um emprego? Mas você só mas faz o quê? Eu tenho uma marca de acessórios, mas você só faz isso?". É, eu só vendo brincos. E é vendendo brincos que hoje, né, eu tô aqui, você já conhece essa história de já estamos aí fortalecidos no mercado. Por onde eu passo, eu deixo um rastro de felicidade para alguma mulher. Você falou algo interessante, que eu conheço a sua história de sucesso, muito bem-sucedida, mas tem pessoas aqui que irão ver e: "Uai, quem é Marina Martins?". Tanto não só por me seguir, mas você. Estamos em uma plataforma mundialmente acessada. E eu queria entender o que fez que hoje a Marina Martins ela tem um império, você tem uma marca de sucesso. Você, eu tenho certeza que não é só acessórios, você vende muito mais que isso. E eu queria contar um pouco por trás deste sucesso, o que a fez ser bem-sucedida, que quando você falou, você já conhece. Por que já conhece? Em que patamar está a Marina para vir com toda a sua segurança e realização, fortaleza de que mulheres importantes vestem o seu acessório? A um momento quando eu representava essa marca, eu sempre fui presenteada como a melhor vendedora. E aí comecei a olhar para isso, falei: "Gente, por que que as pessoas me veem como referência?". As minhas colegas, quando eu encontrava com elas nas fábricas, elas falavam assim: "Gente, um dia eu quero ser igual a você". E eu não tinha esse entendimento, falava: "Mas o que é a Marina Martins?". E todo ano eu era a número um, a top um de vendedora e tal. Aí eu sempre carreguei comigo assim: "Ah, mas eu sou filha do Márcio e da Yolanda". E aí eu comecei a olhar para os meus pais e falar: "O que que eles fazem para eles serem tão fortalecidos? Por que que eles são referências no que eles fazem?". E aí eu comecei a pegar um caderno e escrever isso de fato. Olha, eu fiz isso, por exemplo, um exemplo muito básico, quando eu na pandemia, todo mundo passou muito dificuldade, né, no primeiro momento ali, achou que todo mundo ia morrer, e aí eu tive o cuidado de fazer um chá. O Marcelo trabalhava numa multinacional, ele tinha uns macacones, tipo aqueles de médico, de paramédico, e aí eu fiz uns chazinhos e escrevi, porque eu conhecia a história de cada um, porque eu atendia presencialmente. E aí eu escrevia um bilhete para cada uma delas e deixava na caixinha de correio. E eu: "Olha, deixei um presente para você". Eu não estava preocupada em vender naquele momento, eu estava preocupada com a sanidade mental das minhas clientes. Uau! E isso criou uma proporção muito grande. E aí nós estouramos. Os presentes. Eu tenho uma linguagem muito clara de presente. A minha linguagem de amar é presentear. E eu sou referências em presentes hoje. Nosso telefone toca de quarta a sábado, 95% é uma pessoa procurando um presente especial. Porque eu falo que não é sobre o valor, não é sobre o preço, na verdade, né, é sobre o valor que nós entregamos. Então toda compra da Marina Martins vai um presente especial. Começou lá na pandemia, como um chazinho, um recado escrito à mão. Todas as nossas compras, hoje, a nossa meta é vender 300 pedidos por dia no nosso site, no site. E aí, indiferente se for 1.000, se for 2.000, nós vamos qualificar nossa equipe para escrever um bilhete. E todos os nossos bilhetes são escritos à mão de acordo com
a verdade daquela cliente. Marina, mas e quando você estiver vendendo 1000 pedidos por dia? Porque nós vamos chegar lá. Nós temos clareza disso. Mas a gente nunca vai perder a nossa essência de presentear e aquele seu coração. E aí o start que eu tive também, criar coleções. Eu não espero datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados. Na Marina Martins tem coleção a cada 20 dias, uma nova coleção. Às vezes nós lançamos drops menores, mas eu não espero criar uma coleção só no Dia das Mães. Então eu não estou refém do mercado. Eu não estou refém de um calendário. Eu crio o nosso próprio calendário. Então eu comecei a perceber que esses movimentos traziam fortalecimento. Estar com mulheres na mesa certa, nunca se falou tanto sobre a mesa certa. E eu sempre fui intencional, sem saber que eu era intencional. No início, era uma guerra de sobrevivência para sustentar meu filho. Depois eu comecei, então, eu sempre fui apaixonada. Se eu colocar a planta dos meus pés aqui, eu vou fazer o meu melhor. Não sei se você já viu aquele meme de levanta a mão e não, eu sempre vou levantar a minha mão mais alto. Eu não vou esperar ninguém me falar. Sim. E aí, eu comecei a fazer, tipo, um caderno de receita, e que eu falo para as minhas alunas hoje: "Faz um caderno de receita. Daqui 6 meses você tá sem energia, sem gás, volta lá, o que que eu fiz que deu certo?". E aí eu comecei a fazer isso. Anotava tudo que eu fazia. "Ó, hoje eu mandei um bilhete assim pra fulana e ela gostou". Aí eu dava uma caneta verde. Aí fazia tal coisa. E depois eu comecei a falar: "Pô, tá dando certo mesmo, isso é legal, eu sou de fato referência". E é muito engraçado, assim, tem hora que eu nem acredito. Eu vim pra cá com os olhos, assim, lacrimejando, eu falei: "Cara, como eu sonhei com tantas coisas que vêm acontecendo". Que gracinha. É. Como, eu chego nos lugares, todas as pessoas vêm conversar, e eu sou muito acessível mesmo, porque eu já estive lá tempo atrás. Eu já comecei um dia. A Marina Martins nunca não começou uma fortaleza, né, ela teve que caminhar muito, em caminhos de pedras, por sinal. Uau, que ai, já emociona. Já começamos com emoção, pessoal. Vocês viram aqui que não é brincadeira. Que história. E Marina, para quem te acompanha sabe que você, além de presentear, você veste grandes influenciadoras. Você é referência com pessoas de patamares grandiosos, elevados. Estamos falando de pessoas com mais de 200.000 seguidores. E sabemos que várias pessoas vendem os mesmos acessórios. O que fez com que você tivesse esse diferencial e alcançasse essas pessoas? Porque você falou, eu nem sempre fui assim. Eu fiz uma construção. Foi a sua intencionalidade? Foi a maneira que você fazia a propaganda? Como você chegou a essas pessoas? Para, virei minha chave. Agora, todo lugar que vai é alguma influenciadora de sucesso. Marina Martins. A primeira coisa que eu acredito nisso é a clareza. Eu tenho muita clareza. Hoje, eu e meu esposo trabalhamos juntos, nós somos sócios, parceiros de vida. Ele foi desligado na pandemia, então veio trabalhar. Então é o sustento da nossa família. Então eu tenho um plano de negócio. Não existe plano B, é somente o plano A. A gente reconecta a rota, mas nós seguimos juntos ali. E eu acredito muito naquela frase do Walt Disney que fala: "Se eu posso sonhar, eu posso realizar". Sim. Uma das influenciadoras, que é a Alessandra Marchiori, né, eu fiz contato com ela uns anos antes, e era totalmente assim, inacessível o pagar ela para fazer a nossa marca, porque eu faço o método repolho, eu venho de dentro para fora, em camadas. E aí eu pensei: "Eu preciso de alguém na minha região, porque eu não posso escolher alguém lá de Manaus, como que eu vou mandar um frete para Manaus?". Então eu sempre fui muito intencional. E eu acompanhava ela ali, e aí eu fiz, acessei o portfólio, falei: "Impossível pagar". Era coisa de mais de R$ 6.000. Aí eu falei: "Bom, mas eu já tenho aqui". Aí eu escrevia: "Ela ainda irá vestir minha marca". Aí eu comecei a escolher as pessoas e escrever, porque se eu escrevo, eu estou trazendo para o universo aquilo que eu quero. Não é amadorismo não, não é sonhos não, eu caminho com estratégia. Sim. E aí eu vou buscando isso. O que que eu tenho que fazer deste ponto para esse, para que eu possa acessar essas pessoas? E eu peço muito a Deus sempre que ele me apresente os amigos dele. Então, uma trouxe a outra, que aí automaticamente nós vamos caminhando. Consistência, constância, eu não paro. Estou com problemas pessoais? Continuo fazendo. Estou chateada? Continuo fazendo. Esse é o meu diferencial também. Porque as narrativas sempre vão existir. Ah, porque eu tenho filho. Eu também tenho 2 filhos. Ah, porque é muito complicado. Eu também.
Ah, eu já tive um filho internado no CT entubado e mesmo assim, com a aqui e lá, porque eu sabia, eu tinha clareza que isso ia me trazer coisas lá na frente. Então, intencionalidade, sim, estar nos lugares certos, buscar referências, acreditar no que você faz. Eu trabalho com produtos de excelente qualidade, então isso também é um diferencial, porque hoje as pessoas estão mais, eh elas têm mais acesso, a internet trouxe isso, Verdade. né. Então as pessoas não compram um brinco da Marina Martins, elas compram empoderamento, elas compram fortalecimento, elas compram posicionamento. Então eu visto muitas mulheres de negócios, porque isso também mudou a minha vida, esses lugares mudaram a minha vida e eu estou sempre lá. Isso Você está em movimento, a sua é, intencionalidade acompanha o seu movimento. sim, E você chegou a comentar que você ensina as receitas para suas alunas. Você, além desta marca de acessórios, você trabalha com algum tipo de ensino para ajudar até essas transformações que você viveu, trazer para as mulheres que podem estar na mesma situação que você? Mães solos, mães exaustas da rotina, porque sabemos que a mulher tende a ser mais puxado nessa sociedade e muitas vezes ela não consegue ter clareza de onde ela pode ir para ter uma qualidade de vida para ela e para a família. sim. Eu tive esse insight, assim, porque as vendas, na verdade, transformaram a minha vida e a vida da minha família. E eu acredito fielmente que qualquer pessoa pode alavancar os seus resultados através das vendas. Todo mundo vende alguma coisa. Se você trabalha de CLT, você está vendendo sua hora. E então eu falei: "Por que que eu não posso levar para outras mulheres essa luz, que foi a minha luz no fim do túnel?" Porque para muitos eu engravidei fora da hora, eu era a decepção da minha família. Então, assim, eu usei essa dor, falei: "Eu vou vender e eu vou transformar a minha vida em um case de sucesso". Então, assim, aí eu criei a mentoria do 0 ao 100. Eu sempre chegava nos lugares e eu sempre fui muito observadora e muito falante. Aí eu falo, tô com as minhas amigas: "Por que que você não faz isso, isso e isso?". Você já pensou? Já teve manicure que parou de fazer minha unha, porque toda vez eu ia falar, falava assim: "Mas você já pensou se você fizer o kit e vender para suas clientes?". Porque venda escala negócio. Você só tem 2 braços, você não consegue atender 10 mulheres fazendo unha. E se você vender alguma coisa através disso? E algumas pessoas eu vi que ficavam incomodadas. Aí eu falei: "Então, eu não posso ficar dando isso para todo mundo. Eu tenho que dar esse ensino para quem de fato está decidido a mudar a sua vida". E aí nós criamos a mentoria do 0 ao 100. Eu sou conhecida como a rainha das lives. Eu já faturei 35.000 em 4 horas de live, Uau! vendendo acessórios, brincos e colares. Então, foi nosso pico maior que nós tivemos no aniversário da chefe, que é uma das coleções grandiosas, que sai agora em junho também, que é o meu aniversário. Nós criamos o aniversário da chefe, já tem 4 anos que a gente faz essa coleção. E aí eu criei o primeiro material que foi porque uma amiga, uma parceira de trabalho, me ligou no final de ano, chorando muito, falando comigo que ela tinha desistido da vida, que para ela já não fazia mais sentido viver, porque ela tinha feito uma live, não vendeu nada. E eu falei: "Não, não, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o que que eu faço nas minhas lives que é sucesso". Mapeei tudo isso, validei, peguei, ela fez a primeira live depois dessa aula, ela faturou 5.000 em 2 horas. Ela nunca tinha faturado isso. No Gente. mês, ela nunca tinha faturado isso no mês. E aí, a partir daí eu lancei a mentoria do 0 ao 100, onde eu ensino mulheres a transformarem os seus negócios do zero. "Ah, Marina, é só para quem vende acessório?". Não, é para quem vende produto. Se você quiser vender essa taça aqui, nós vamos criar toda a estratégia para você vender. Eu ensino as mulheres a criarem a sua própria marca, a realizar os seus grandes sonhos. Então, nós temos a aula da live que vende, nós fazemos um evento muito requisitado lá no escritório, que é o evento do furo, onde eu levo uma body piercing. Hoje já está mais comum, porque a gente vai fazendo e automaticamente, quando a gente faz, outras mulheres vão fazendo, e eu acho isso incrível. E daí nós temos a mentoria, temos alguns eventos que eu faço também para mulheres e mostro para ela que sim. Porque o que que acontece, Duda? Muitas ficam assim: "Ah, mas o meu marido não me apoia. Ah, mas eu não faço porque eu não tenho não sei o quê". Eu também nunca tive. Há um tempo eu trabalhava sozinha. Eu tinha que ser a minha maior motivação. Então eu mostro para elas que há formas de fazer e eu encurto esse caminho através da mentoria. Que máximo. Marina, acessórios, mentoria.
Chego no seu perfil, tem o perfil das joias e o perfil da mentoria. O que você compartilha comigo aqui que talvez as pessoas acessando seu perfil não vão identificar? Ah, não. Para ajudá-los, por exemplo, caso eles só passem: "Ah, ela vende acessórios". Qual o seu diferencial que nós poderíamos falar aqui, para as pessoas te ouvirem e ficar: "Não, eu preciso estar com a Marina Martins. Eu preciso entrar na mentoria da Marina Martins, eu preciso vestir os acessórios de Marina Martins". Os acessórios, quando ela entra na minha página, ela vê que ela não precisa de acessórios só para ir numa festa. Ela é a melhor versão da vida dela. Se ela colocar um brinco, ela vai se sentir mais fortalecida, ela vai ter mais coragem. Eu falo muito dos anéis. Uma mulher de anel, ela sabe exatamente o que ela quer. Uau. E muitas mulheres se escondem atrás da maternidade. E elas automaticamente, inconsciente, elas carregam uma dor. "Ah, porque eu sou mãe", porque é muito difícil. Às vezes o filho já está com 12 anos, passa mais tempo fora e ela ainda está atrás. E aí eu venho e mostro para ela: "Não, você vai no supermercado". Nós fizemos uma coleção agora incrível que foi, eu tive um start, porque eu estava ouvindo muito isso: "Ah, mas um dia quando eu for nesses eventos igual você vai, eu vou comprar um brinco. Ah, um dia que eu tiver uma festa para ir, eu vou comprar esse acessório". Aí eu: "Opa, aqui é uma dor". E aí nós criamos uma coleção, Marina Martins para todas as mulheres e para todos os dias. E fizemos vários insights, por exemplo, fui no supermercado, fizemos uma gravação. Você vai no supermercado? E por que que você tem que ir de qualquer jeito? Às vezes uma oportunidade que você queria tá ali no supermercado. E já aconteceu comigo, tá? E tá na porta da escola uma pessoa vinha apresentar que ela vendia terno, porque eu quase não vou na escola buscar os meus filhos. Mas aí uma vez ou outra, eu trabalho de terno, gente, não é porque é só quem é eterno, que é chique, não. Eu amo, eu sonhei com isso, Duda. Quando eu pegava ônibus lotação com 200.000 pessoas, e eu via uma pessoa toda arrumadinha, eu falava: "Um dia eu vou ter um terno de cada cor". E eu tenho um terno de cada cor. Saiu uma cor nova, quero outro. Então eu me sinto feliz. E na porta da escola do meu filho, uma moça falou assim: "Ah, eu te sigo nas redes sociais, eu vejo que você gosta muito de alfaiataria, de terno e tal. Eu tenho uma loja". Só que todas as vezes que eu vejo essa mulher na festa da escola, na entrada ou na saída, na formatura, ela estava de roupa de academia. Que dia que a imagem dela estava comunicando? Onde eu chego, as pessoas elas olham o meu acessório. E é assim, não é porque eu vendo não, é automático. Eu comecei Sim. onde eu vou, as pessoas elas não conseguem parar de olhar para o meu brinco ou para o meu colar, porque eu comunico a minha marca. E eu comecei a trazer isso. Então, se você está no supermercado, às vezes você precisa só de uma oportunidade, às vezes de conversar com alguém. Se você estiver bem vestida para você, precisa ir no supermercado de terno não, né, gente. Mas, vista para você, coloque um acessório para você. Você vai levar o seu filho na escola, por que você não pode estar linda, bela para você? Então eu trago muito essa comunicação. Quando ela entra no meu perfil, ela quer estar ali. É confortável, porque ela sabe, eu conheço algumas dores. Eu sou bariátrica. Eu pesei 103 quilos. Vai fazer 5 anos que eu fiz bariátrica, 4 ou 5, já perdi. E aí, mesmo gordinha eu fazia. Mesmo gordinha, eu realizava os meus sonhos. Eu estava nas redes sociais, eu acontecia. E não, assim, eu falo pra essa também, só porque você tá acima do peso, você tem que andar com aqueles moletons de chinelo, aquele chinelo de plástico, porque é confortável. Até quando é confortável? Então eu falo pra elas, elas sabem que ali é um lugar de acolhimento, sem apontamento. Muitas vezes a mulher chega com um brinquinho, aquele brinquinho em ponto de luz, aí eu olho pra ela e falo assim: "Você ficaria tão linda com esse brinco". E ela se permite, eu acesso, eu trouxe o desenvolvimento pessoal pra dentro da Marina Martins Semijoias, e eu consigo acessar e hoje eu recebo vários feedbacks: "Marina, eu nunca imaginei me sentir tão linda usando um brinco". Então quando ela entra no meu perfil, ela fala: "Uau, eu quero passar por essa transformação. Eu sei das dores dessa mulher, eu conheço. Quando ela rola o meu feed lá pra baixo, uau, se ela conseguiu, eu também consigo". Então eu acredito que a Marina Martins Semijóias não é sobre brinco, vai muito além. É história, é verdade, é acolhimento. Pessoas se conectam com histórias, É. por isso que se conectam tanto com você. E eu falo muito isso, gravem isso aqui. Quem não sabe vender história, luta por preço. Então gravem, gente, escreve isso aí no seu, na sua agenda, pega assim, ó, uma tatuagem. Quem não sabe vender histórias, vende preço. Aí fica nessa batalha, você já viu?
Porque o mesmo brinco que eu vendo, Duda, tem 1 milhão de mulheres que estão vendendo. Mas por que que elas escolhem a Marina Martins? Porque eu trago história, eu trago conexão, eu trago verdade para elas. Eu mostro para elas que um brinco pode transformar o look delas, entendeu? É sobre isso. Anotaram? Vendedores, futuros vendedores de plantão. O seu sucesso pelas vendas, você caracteriza pela sua história ou pelas histórias que você narra? O que você vê com o império que você construiu que te faz ser tão bem-sucedida, renomada, reconhecida neste mercado? Constância, tá ali todo dia. A palavra resume em constância e não desistir. Ter um plano de negócio. Não, ter um planejamento. Eu falo muito sobre isso. Porque as pessoas falam assim, elas querem aparecer. Hoje, a rua mais movimentada do mundo é a internet. Se você não entendeu isso, você está deixando dinheiro na mesa. Ah, mas eu não quero ir. Eu não quero estar nas redes sociais, eu não quero aparecer. Infelizmente. Ah, mas a Vivara não aparece. O dono da Apple não aparece. Mas cá para nós, eles tiveram um início, eles tiveram um começo. A comunicação, talvez se eles começassem do zero hoje com a comunicação que eles tiveram lá atrás, Não seria não teria bem-sucedido, resultado. sim. Então, se você não quer aparecer, eu recebo muito assim, alunos que vêm me procurar, mulheres, mas eu não quero aparecer. Tem que aparecer. Pessoas se conectam com pessoas. As pessoas passam muito mais tempo, gente, no celular. Se você for no shopping hoje, as pessoas não olham para o lado, elas não estão olhando a vitrine. Se você vai no shopping, você vai pontualmente para resolver um problema. Então, se você não está na internet, você não está em lugar nenhum. E não é ou estar na internet não, é tudo. Eu tenho um e-commerce, eu tenho um site, eu vendo no WhatsApp, o meu atendimento é humanizado, nada daqueles robozinhos. Facilita? Facilita. Mas você vai ter que competir mais. Você vai ter que ter um produto muito uau, um preço muito uau para competir com os robozinhos. Então, eu tenho 17 canais de vendas. É o WhatsApp, é o TikTok, é o Facebook, é a rua, né? Nós aqui é uma venda. A qualquer lugar você está no supermercado é uma venda. E aí, então, assim, o que que é a Marina hoje? É a constância de estar ali todos os dias. Eu tenho um planejamento onde a gente tem um calendário de 365 dias de ideias. Pronto, a pessoa, Marina, não tenho tempo. Se programe, arrume um dia de manhã, faça conteúdos o dia inteiro. Eu faço isso. Porque tem dia que você vai estar passando mal, vai ter dia que vai ter um contratempo, pode acontecer um ocorrido ali que você não estava contando com aquilo. Qualquer dia que você abrir meu Instagram, eu vou estar vendendo. E se você não entendeu isso ainda, talvez está na hora de repensar. E essa constância de não parar de me desenvolver, eu me desenvolvo todo. Só esse ano nós estamos no mês 4, né? Eu já fui em mais de 6 cursos de desenvolvimento pessoal. Só esse ano. Então eu sempre estou me desenvolvendo. Eu sempre estou fazendo cursos novos, buscando aprender mais. E eu sei que eu não estou nem na pontinha desse berg ainda, né? Pergunta polêmica, porque aqui nós gostamos de atiçar a Vou conversa. até beber uma água. Marina, você é referência no mundo dos acessórios e não é novidade. Se uma pessoa que é a sua concorrente quiser aprender com você, Eu tenho várias. Eu uau! tenho várias alunas. Várias alunas. Como eu sou referência em acessórios, eu não dou mentoria só de venda de acessórios, de brinco, de colar. Eu dou de qualquer produto, é venda, seja qual ele for. Seja cortina, seja sabonete. Eu tenho alunas que vendem boticário, eu tenho aluna que vende biscoito, roupa, mas a grande maioria são de acessórios. Que A grande maioria. incrível! E eu ensino ela o passo a passo. Eu tenho 2 mentorias, a do 0 ao 100, onde eu ensino ela a criar a própria marca e ela criar estratégias, coleções. E eu tenho a mentoria do Bruto também, que é a que eu trago clareza, onde eu levo ela dentro das fábricas, onde dentro da Galvânica, eu ensino ela todo o passo a passo, o que que é bom, o que que é ruim, o que que você pode. Eu levo ela nas minhas viagens, eu ensino tudo. E eu falo que muito custa aquilo que muito me vale. Eu Verdade. demorei 17 anos para chegar aqui. Então, quando ela está decidida, ela vem. O que eu bato muito na tecla é o seguinte, Duda, eu trago isso para minha vida, tá? Se eu ensinei a pescar, não pesque no meu lago. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam isso. Acontece, por exemplo, de querer fazer, eu quero ir lá naquela pessoa que ela já vende. Não, eu não faço. Claro que existem 1000 pessoas, eu atendo um mundo de pessoas.
chega no meu WhatsApp: "Oi, tudo bem? Eu quero um link", eu não vou falar: "Mas você já compra de fulano?". Sim. Lógico que não, não estou falando disso. Eu estou falando de gente que faz na intenção de derrubar o outro, mas isso é sobre o outro, e aí não vai muito longe. Para por chega um certo tempo, ela não consegue carregar. Mas eu ensino, não tenho problema, porque não é sobre brinco, é sobre quem é a Marina, que verdade que a Marina traz, aonde a Marina frequenta, os lugares que ela vai, que pessoas ela acessa. E muitas pessoas eu ensino muitas, umas fazem e outras não querem pagar o preço. Porque para Marina Martins ser essa potência, ser essa referência, tem um preço a se pagar. Tem que abrir mão de muitos finais de semana, de muitos amigos, de muitas festinhas, de muitas resenhas. Mas quem tem clareza, Duda, não tem problema. Mas eu ensino e ensino com muito prazer, porque foi isso que transformou a minha vida. E eu sei que eu tenho transformado a vida de muitas mulheres através dessa mentoria. Eu ensino exatamente o passo a passo. Ela não precisa ter 17 anos para alcançar o sucesso. Ela não precisa esperar 6 anos para vender 35.000 numa live. Ela, com o meu material, ela consegue fazer isso. Uma pessoa com 6 meses, ela ganha. Eu tenho alunos que trabalham de CLT e estão ali, trabalhando junto com o CLT, jornada dupla. E ela ganha 3.000 de salário e ela vende 5.000 numa live em um dia, em uma live de 2 horas, R$ 5.000. Ela ela trabalha 30 dias para ganhar 2.000, R$ 3.000. Então, assim, para mim é surreal. Eu não tenho problema nenhum em ensinar, eu amo fazer isso. Você se divide entre a Marina Martins Acessórios e a Marina Martins Mentora. Sim. Tem mais alguma personalidade, alguma Marina Martins escondida aí que você atua, seja palestrante ou algo que você faça além dessas 2 profissões atualmente que você segue? Eu falo que eu sou multifuncional, eu faço várias coisas. Atualmente sou palestrante também, eu sou convidada para fazer alguns eventos. Nós fazemos um evento que chama Despertar, onde eu levo o quadro dos sonhos e aí juntos com as pessoas que me contratam, nós montamos o quadro dos sonhos. Recentemente eu fui contratada por um restaurante para trazer sonhos para essas pessoas de novo. Que Onde eu legal! mostro que sim é possível. A Marina, que não tinha nada, endividada, abandonada, né, grávida, abandonada, sim é possível. Que ter um estudo, uma faculdade é importantíssimo, né, gente. Eu não vou desmerecer nunca quem faz um estudo, mas se você tiver clareza e decisão e vontade, você consegue realizar sonhos. Então nós temos esse evento, o Despertar, onde eu palestro, eu levo para as pessoas o que eu sonhar o meu sonho pode fazer comigo. E aí palestro sobre vendas também, transformando vida de pessoas, levando um pouquinho daquilo que eu sei para as pessoas também. O despertar é só para mulheres ou homem também? Para pessoas. Pessoas que têm Incrível. sonhos. Pessoas que respiram, eu falo. Pessoas que respiram, porque muitas pessoas hoje estão vivendo por viver. Elas acordam, vão trabalhar, fazem por fazer, não tem vontade, não tem nem. O último evento que eu fiz agora desse despertar, tinha um senhor já. E eu falei, aí eu levo as imagens, assim, é bem prático, ali na prática mesmo. E aí no quadro dele tinha uma foto, que era de comida, porque ele trabalhava no restaurante, ele pegou lá aleatório. Aí eu falei: "E seus sonhos? Me conta". Ele falou: "Não tenho sonhos. Pra mim já deu o que tinha". Daí ele não é um senhor, ele tinha uns 55 anos, nem é um senhor de verdade. E aí eu falei: "Poxa, volte a sonhar de verdade, acredite em você". É tão bom sonhar, gente. É tão bom acreditar que eu posso dar um passo a mais. Te mantém viva. Mantém viva. Pulsa o coração, pulsa o coração. Então, o evento Despertar, ele tem despertado e eu recebo vários feedbacks das pessoas me mandando fotinho: "Olha, eu consegui realizar, olha". E aí nós fizemos no início do ano, aí para minha equipe, para as minhas alunas, agora no meio do ano a gente vai repetir. "E aí, como foi esses sonhos? Tá, a partir daqui não realizou não, o que que nós vamos fazer para realizar? Então vamos para a prática. Se só montar não foi suficiente, então vamos traçar juntas aqui o que está faltando para acontecer", né. E eu sempre falo sobre 3 metas. As minhas alunas que eu na minha empresa, na minha vida, em qualquer lugar que eu vou, se você não tem meta, é como se você viajasse sem destino. Quem não tem meta faz o quê? Nada. Então qualquer Exatamente. coisa que vem, tá bom. E quando eu trabalho com a meta, que é a metinha, a meta medíocre e a meta ousada cabeluda cabelosa. Então, assim, quando "E aí?
E quando você tem meta, você começa a olhar para aquilo, tudo te faz caminhar para aquele lugar. Você não fica olhando para o lado, porque quem olha para o lado não consegue olhar para frente. Então eu falo: "E aí as metas?". O mês, ele tem que começar com uma meta. Porque se eu vender só 10.000, tá bom, eu não pus meta, eu não sabia nem que clareza, não tinha clareza nem do que eu queria. E os nossos sonhos da nossa vida pessoal também. O que que a Marina se propôs a fazer dia 31 de dezembro que ela não tá fazendo? Qual é a meta que ela decidiu? Qual que é o sonho que brota lá dentro do coração que eu tô deixando ele tão abafado e que eu não tenho mais vontade de sonhar? Então isso eu falo que ter metas transforma vidas. E o despertar, o próximo que você vai fazer é aberto ao público? Você a idealizadora? Isso. Sou eu a idealizadora, porque muitas vezes eu falo com as pessoas assim, eu ainda vou fazer tal coisa, as pessoas riam de mim. Então todas as minhas dores eu transformei em soluções para a vida de pessoas. E aí eu comecei a comentar com os meus amigos em rodas de bares e restaurantes. Olha, você acredita que teve um dia desse, há um ano atrás, eu e o Marcelo estávamos procurando um documento de um dos nossos apartamentos. E aí nós pegamos uma folha, nem era de imagem. Aí eu tinha feito 3 riscos, assim: meu sonho, sonho meu e do Marcelo, sonho da família. Dentro desses, a maioria nós tínhamos realizado, a maioria deles. Aí o Marcelo: "Olha isso", nós começamos a chorar, ficamos emocionados. E aí eu comecei a falar com as pessoas: "Você já escreveu os seus sonhos?". Quando eu era sacoleira, não tinha Pix lá atrás, era dinheiro espécie, aquele dinheiro amassado, e eu Uhum. saía assim: "Hoje eu preciso vender", gente, isso é tão real, isso é tão real. "Hoje eu preciso vender 2.755". Quando eu chegava em casa, ia tirando dinheiro e eu tinha vendido 2.665. Falo: "Uau!". Então se eu escrever e se eu me movimentar, porque não adianta nada, né, acontece muita pessoa falar assim: "Ai, eu quero ir lá para aquele resort de Maldivas", mas o que que você faz para isso também? "Ai, eu quero vender 100 milhões esse mês", mas tá, mas você nunca vendeu nem 10 milhões, você quer vender 100 milhões? Espera aí, então vamos ter clareza, metinha, meta e meta ousada, cabeluda, cabelosa. Então, eu comecei a buscar. E aí eu comecei a falar com essas pessoas, aí eu falei: "Então eu vou criar um evento Despertar". E aí nós criamos o evento. E nós abrimos para todas as pessoas. Se você deseja sonhar e destravar os seus sonhos e como destravar, você tem que estar no Despertar. Adorei. É, Ficou top. foi boa, né? Grande chamado. Marina, as pessoas que estão nos assistindo hoje, que ainda não tiveram o privilégio de te conhecer, qual mensagem você deixaria para elas? Olha, deixo um gostei. Mas o que você gostaria de deixar para essas mulheres sem esperança, passando pelo que você passou, para que elas não desistam, para um incentivo? E principalmente que vem comigo, que tenha certeza que você vai sair dessa situação. Acredite em você. E uma frase que eu falo muito, assim, que eu falo pra mim todos os dias: "Eu sou a minha melhor versão, mas o mundo é dos fazedores". Se você fizer com toda a sua intencionalidade e entendimento, não adianta ficar batendo cabeça. Tem métodos para todas as coisas. Tem método para falar bem, tem método para vender. Eu vejo muitas pessoas comprando um copo por 10 e vendendo por 20. Isso não é vender. Isso não é ganhar dinheiro. "Ah, eu vou vender de 100 por 50". Não, oferta, nem todo mundo está procurando oferta. Então acredite em você, seja a sua melhor versão. Vem comigo que eu ensino o caminho da eu não vou deixar você passar no caminho das pedras. Vou te deixar mais linda com os acessórios mais empoderados, vai te transformar os seus dias. É essa a mensagem que eu tenho. E eu tenho certeza que todos que estão assistindo vão ficar não, eu preciso. Porque a realidade é essa, nós estamos em uma geração que está exausta e está aquele impasse de eu vou atrás dos meus sonhos ou eu continuo na mesma? As Sim. pessoas ficam nesse dilema. E quando nós trazemos uma pessoa que viveu esta realidade, mãe solo, CLT, precisou abrir mão do serviço que você fez uma construção do confortável para o arriscado e desconfortável, passou por um roubo. Vencer, porque você é uma vencedora. Sim. Você é referência, é admirável a sua história. Basta vocês olharem o Instagram dessa mulher e acompanhá-la que vocês irão ver. Você tem 2 Instagrams que nós acompanhamos, as joias e
a mentoria. Sim. Não é isso mesmo? Exatamente. Nós temos a Marina Martins Semijoia, nós temos o Marina Martins Mentoria, e você pode nos encontrar também no nosso e-commerce, que é www.marinamartinssemijoias.com.br. Uau, só não acha quem não quer. Marina, minha linda, muito obrigada. Foi incrível conversar com você. Passa tão rápido, eu fico assustada, que a vontade é de continuar. Mas eu vou deixar aquele gostinho de quero mais para se vocês querem estar com Marina Martins, além de seguir, terão que aprender com ela, estar com ela, porque tem como sentar nas mesmas mesas que você. Sim, sim, é só decidir, é uma decisão. Exatamente, isso vai ficar na mão de vocês. Do 0 a 100, a Marina ensina, mas para que você saia da situação que está agora para a vida extraordinária que ela compartilhou que tem, você precisa decidir. Meu bem, você quer deixar alguma frase para eles, para os nossos espectadores refletirem e pensarem, não, eu preciso correr e seguir a Marina, eu preciso conversar com a Marina? É possível realizar sonhos. É verdade que existe uma vida além daquilo que a gente está, aquela vida parada. Acredite em você, busque ajuda, esteja pronto para começar do zero. E ninguém começa do zero, né? Então, assim, acredite, eu estou aqui disponível com todo o meu conhecimento, com toda essa bagagem que eu trago. E eu não escondo nada, aqui é tete a tete, é na prática. Uma ação sem prática não adianta de nada. Exatamente. Você precisa aprender, mas colocar em prática Sim, para se beneficiar, usufruir do conhecimento, que é o que exatamente. você tem feito com excelência. Exatamente. Esse foi o nosso 8º episódio com essa história emocionante, inspiradora. Uma mulher, uma Barbie, suas 1000 profissões, mostrando que é possível você ser um pouco de cada, ser realizada, bem-sucedida, ter a vida extraordinária, que sonhar é prazeroso. Se você não sabe sonhar, a Marina vai te ensinar. Você pode estar aí, se sentindo fracassado ou fracassado, desesperançoso. As pessoas ao seu redor têm te atrapalhado. Mas a Marina nos mostrou hoje que com as pessoas certas é impossível você se isolar de tudo isso e começar a pensar em você e na sua vida extraordinária. Marina, meu amor, muito obrigada. Foi um Gratidão. prazer ter você aqui, ouvir a sua história. Eu tenho certeza que será o primeiro de muitos. Que Sim. conteúdos para compartilhar conosco você tem, mas como eu disse, eu vou deixá-los com curiosidade para se quiserem saber muito mais, principalmente estar com ela no 0 a 100 e brilhar com os acessórios, vocês terão que seguir Marina Martins. Só vem. Até o próximo episódio. Não deixe de compartilhar conosco o que você achou, ir lá no comentário, dar um feedback para mim, compartilhar o que achou da história da Marina, para que nós possamos voltar com mais pessoas inspiradoras nos próximos. Até o próximo, pessoal. Pronto.